Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trabalhar o ensino que é dado aos jovens a respeito da instrumentalidade. E o texto básico nosso está no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 10 e 11, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu e disse: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então esse é o texto aqui que nós vamos trabalhar, chamado a instrumentalidade. Qual o contexto que estava ali? Era um momento histórico para a igreja. Saulo, o perseguidor, converteu. Quem podia acreditar na situação dela? Mas Saulo converteu. No caminho de Damasco, ele ali ouviu a voz do Senhor, se curvou e ficou cego pelo esplendor daquela luz, e agora ele foi para um lugar. E Ananias recebeu a orientação do Senhor dizendo, ele teve uma visão, e o Senhor disse para ele: Ananias, você vai num determinado lugar que tem um homem orando, hein? Já pensou, Saulo já converteu, começou a orar. Isso é já um ensino para nós que a oração é uma coisa muito boa. Ele foi e se dirigiu àquele lugar para atender a voz do Senhor. Então Ananias, o que acontece ali? Ananias teve uma revelação. E quando o Senhor chamou Ananias, qual foi a expressão de Ananias? É: eis-me aqui. O jovem, na sua instrumentalidade, essa frase deve ser a primeira que ele vai dizer quando for chamado, é: eis-me aqui. Lembra lá de Isaías? Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi antecipando o que for. Quando o Senhor perguntou: o Senhor pode enviar um monte de gente, mas Senhor, não esquece de mim, hein? Porque eis-me aqui, estou aqui pronto para ser usado pelo Senhor. Então o Senhor nos dá o ensino dessa disposição que tem que estar na vida do servo para servir ao Senhor. E a evangelização é um dos melhores momentos para servir o Senhor. O jovem pode participar da evangelização com todo fervor, porque é o momento em que o jovem vai colocar a instrumentalidade dele em prática. E é um momento de grandes experiências, de edificação, fortalecimento. É o momento que a sua fé vai ser revigorada, porque através dos dons espirituais se cumprindo no trabalho de evangelização, você vai ser edificado. E você vai contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos tido muitas experiências, jovens até meio cambaleantes, tá? Vamos à evangelização. Ele sai para a evangelização, ele tem tanta experiência que ele volta maravilhado. E é uma experiência muito boa o jovem ser usado no trabalho de evangelização. Então o que é que Ananias, né, recebeu esse recado do Senhor? Para ele ir ao lugar. E foi cheio de sinal. Então, a primeira coisa que o jovem tem que estar desejoso de servir ao Senhor. Ah, não estou pensando, será que vale a pena? Esquece. Diga isso ao Senhor: eis-me aqui. É a sua posição. É o servo que diz: Deus está falando, é a voz soberana de Deus. É Deus convocando o jovem para o trabalho. Convocou Senhor, eis-me aqui. Estou aqui disposto para esse trabalho. Então, você vai dispor e vai. Agora, é claro, nós vemos que Ananias tinha um monte de dúvida ali. Quando ele falou o nome da pessoa, o Senhor: Saulo. Sim, Senhor, Saulo. Eu vou evangelizar Saulo. Eu vou dar assistência, nem evangelizar, eu vou dar assistência ao Saulo. O senhor conhece aquele homem, Senhor? Deixa eu dizer, acho que o Senhor enganou, deixa eu te explicar, Senhor. Deixa eu te dar um relatório da vida de Saulo. Eu pergunto o seguinte: Deus conhecia Saulo? Deus chamou Saulo pelo nome. E Ananias ele tinha que explicar para o Senhor quem que era Saulo, dar o currículo de Saulo, não é necessário, mas o homem é assim mesmo. O Senhor, ele salva pessoas que você pode dizer: nunca imaginei que por fulano de tal pudesse ser alcançado pela salvação. Nem eu. Às vezes nem como o Senhor me salvou. Às vezes você pensa que o Senhor me salvou. De um momento para outro eu estava levando uma vida, o Espírito Santo falou no meu coração, eu ouvi a voz, o Espírito falou, eu ouvi, atendi e estou aqui hoje. E a primeira coisa que eu queria fazer depois que o Senhor me salvou é anunciar
as maravilhas daquele que me tirou das trevas para sua maravilhosa luz. É benção demais. Falar de Jesus, falar da experiência de salvação é a melhor coisa. Então Ananias, primeiro, ele descobriu que Deus salva o homem. O pior pecador ele salva. E o Senhor disse para ele que quando ele falou o seguinte, ó Senhor, esse homem é desse jeito, o Ananias, olha, é um vaso escolhido. Saulo, sim, é um vaso escolhido. Eu escolhi, chamei, ele atendeu o chamado, aí você vê o projeto de salvação, né? Deus elegeu, Deus, ali vem o momento do chamado, e ele aceitou o chamado e entrou aí no processo de salvação através da ação do Espírito Santo. E esse processo, ele foi fiel, né? Ó, combati o bom combate, vê lá o resultado lá, mas foi fiel. Então Ananias, ele, quando ele foi para atender, o Senhor começou a dar as orientações. Então, na instrumentalidade do jovem, do servo de Deus, o Senhor, além de nos mandar, o Senhor nos orienta o que fazer. Nós não vamos por nossa conta. Não, vou evangelizar onde? Vou evangelizar lá na África, né? O sonho de todo evangelista é evangelizar na África. Não sei porquê, mas desde menino eles falam assim, eu quero evangelizar na África. Não. Comece pelo seu vizinho ali, é mais perto. Mas a pessoa sempre tem ambição, não sei porquê, de evangelizar na África. Mas comece pelo vizinho e vai falando de Jesus por ele, que é um bom treino. Depois você pode ir para outros continentes aí. Mas o Senhor começa a dar orientação para Ananias. Olha, você vai o seguinte, Ananias, vou te mostrar assim, vou te dar o endereço dele. Ele está na rua chamada direita. Mas o Senhor sabe do endereço dele? Sabe, Deus sabe do endereço de Saulo. Engraçado, ninguém, não precisou nem pesquisar no Google. Não precisou, o Senhor já sabia tudo. O Senhor falou o nome do dono da casa que ele estava. O Senhor falou a pessoa que ele ia ser assistida, identificou ele, até o codinome dele, que Saulo de Tarso, para não errar, não tem como errar. E o Senhor disse, aí ele vai estar orando. E o Senhor definiu, aí falta só uma experiência, ou ele está cego ainda, você vai orar e ele vai voltar a ver. Olha só que evangelização bem preparada, né? O Senhor mostrou tudo, você vai naquele lugar, desse endereço, assim fica fácil. E é fácil mesmo. Tudo que é pelo Espírito Santo é fácil. Evangelizar é fácil. Você está brincando comigo, né? Não, não estou brincando, não. Difícil é você inventar a evangelização, mas quando o Espírito Santo te manda, você fala, eis-me aqui, e se propõe a obedecer, você vai ver as experiências que você vai ter, como Ananias teve lá nesse chamado. E outra coisa, depois está tudo bem informado, está aí, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Não, você vai chegar, você vai impor as mãos sobre ele, você vai orar e ele vai ser curado. Ou seja, o Senhor detalhou todo o plano de evangelização. Que coisa boa, hein? Fazer as coisas com quem sabe. O Espírito Santo, ele sabe nos orientar, sabe nos dizer. É só ter essa disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui. E o que Ananias fez? Foi cumprir a revelação do Senhor. Aí você agora, busquei o Senhor me chamou, me orientou o que fazer e agora eu vou para o trabalho. E nesse trabalho não tem contra-argumento aqui que o Espírito Santo fala. Nós somos chamados e vamos seguir aquela orientação. E quando ele chegou lá, ele foi e se apresentou. Saulo, eu vim aqui porque Deus me mandou. Ele devia ter até um pouquinho, senhor, esse camarada é perseguidor, certo? O senhor tem certeza que ele converteu mesmo? Mas vamos lá. E ele foi, e aí quem recebeu a primeira experiência foi o próprio Ananias. O maior beneficiado do trabalho, da instrumentalidade, é o servo que é usado. Aí você, eu vou sair para evangelização, mas quantos vão converter? Quantos vão no culto? Quantos vão aceitar o convite? Como é que vai ser? Como é que vai ser a abordagem? Será que vai ter fruto essa evangelização? Primeira coisa, o primeiro fruto é a sua edificação. O primeiro resultado maravilhoso é você se dispor a trabalhar. Dispor a trabalhar e você vai ser o primeiro a colher os frutos. Você vai provar do fruto primeiro que qualquer um. Você pode dar uma palavra, a pessoa se converter na hora, mas o fruto você desfrutou dele primeiro, que foi você vendo o resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Você vai ver os dons espirituais se cumprindo, vai ver a operação do Senhor, as vidas serem assistidas, e você vai ser o primeiro a receber o benefício. O benefício é seu, é seu. O resto, converteu alguém, isso aqui é acessório. O principal é a sua instrumentalidade e o trabalho com o Senhor. E a evangelização,
é uma palavra que você vai dar e as pessoas vão ouvir não pela sua eloquência, pela sua capacidade de articulação de palavras, mas de um servo obediente, de um jovem que atendeu à voz do Senhor, e quando ele vai falar, daqui vai sair o sopro do Espírito Santo para atingir o coração que está à frente daquilo que você está transmitindo. E quando você vê que na conclusão de tudo isso é o quê? É edificação. Uma igreja que evangeliza é uma igreja rica. Um jovem que trabalha semeando a palavra, a Bíblia diz o seguinte, aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que coisa maravilhosa. É promessa do Senhor, é promessa. Você jovem, o que eu vou fazer na igreja? Fazer tem serviço demais, é muito serviço. Só diga ao seu Senhor, eis-me aqui, Senhor, há uma obra a ser realizada, há um trabalho a ser feito. Como tu usaste o teu servo Ananias, que ouviu o chamado, atendeu o chamado e teve uma experiência extraordinária. Eu garanto que o Ananias contou aquilo para todo mundo, chegou em casa, olha que bênção que eu recebi. O Senhor me falou assim, 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 me deu o endereço, cheguei lá, Deus cumpriu todas as coisas. E vai testemunhar isso na igreja, ficou registrado na palavra, estamos aqui ouvindo o testemunho de Ananias. Já pensou? Ananias podia pensar que aquela experiência que ele teve de evangelização seria escrita na palavra de Deus e que hoje, 2000 anos depois, nós estamos testemunhando daquilo que Deus fez através da vida dele. Que coisa maravilhosa! Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, jovem, vai ser registrado na eternidade. Vai se passar os céus e a terra, mas aquilo que Deus fez na sua vida, a sua instrumentalidade, vai ficar marcado no céu, na eternidade, sempre lembrado daquilo que você trabalhou por essa obra maravilhosa. Dispõe-te, jovem. Seja um instrumento de bênçãos na mão do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele faça fortalecer os braços dos jovens para esse grande trabalho. A paz do Senhor Jesus.